Olá, pessoal. Tô aqui sozinho em casa. Meu marido tá trabalhando. Samuel tá na casa da avó. Gente, vou explicar umas coisas aqui pra vocês. Eu não tô gravando um vídeo assim grande porque a tela do meu celular só tem a parte de trás. Só tô com a parte de trás da tela do celular, como eu expliquei. Foi ontem? Foi essa semana, não foi? Eu acho que foi ontem. Foi ontem que eu expliquei pra vocês que a tela do celular só tem a parte de trás. Aí, tipo, a câmera normal, que tem que gravar o vídeo pra poder postar, não tava pegando. Deixa eu vou até ver aqui se tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Eu tenho que prestar atenção nisso. Aí eu fui e, tipo, não tá abrindo a tela, né? Porque de tudo que tem a parte de trás, aí fica dizendo que a câmera tá com algum defeito, isso e aquilo, né? Aí eu fui e pensei assim, já que o YouTube tá pegando, se o YouTube tá pegando, então quer dizer que de tudo que tem, se tiver algum aplicativo que force a tela da de trás pegar, então vai conseguir gravar vídeos, não a parte de frente, porque não tá com a câmera. Mas a parte de trás vai ser forçada a pegar. Eu pensei assim, desse jeito, né? Aí eu baixei 2 aplicativos. Um, que é esse que eu tô gravando agora, que é um aplicativo bom, que eu pesquisei sobre câmeras. Aí foi lá e mostrou um, bem bom. Gostei, tem câmera de shot, tem todo tipo, gravação normal, tipo, com muito tempo, com horas e horas e horas de gravações. Também tem shorts, no caso pequeno, gravações pequenas, também tem vídeos curtos, tem tipo Photoshop pra tipo colocar caras e isso e aquilo, mas eu não sou muito, né, disso, né? Como vocês sabem, quem me acompanha desde o começo aqui já vai saber que eu não sou, né, disso, de ficar colocando um brilhinho. Eu gosto de ser eu mesma, né, no YouTube, eu gosto de ser eu mesma, porque aí vocês vão ver a minha realidade. Não vou ver uma coisa que não sou eu. É isso que eu acho, né? Sobre a minha parte, é isso que eu acho. E vamos lá. Bora lá começar Eu vou contar aqui uma história. Não sei se vai dar pra contar tudo nesse vídeo. Talvez eu faça uma segunda parte, mas eu vou tentar coisa só em um vídeo. Pelo menos é mais tempo também. Pelo menos vocês ver esse vídeo, entendeu? Primeiramente, meu YouTube estava gerando receitas. No caso, já estava ganhando dinheiro. Meu YouTube. Só que, com o passar do tempo, eu tinha perdido minha conta do YouTube. De tudo que eu perdi minha conta do YouTube, o YouTube naturalmente viu que eu passei mais de 30 dias sem postar vídeo, mais de 30 dias sem postar short, mais de 30 dias sem entrar no YouTube. Eles, tipo, bloquearam. Bloquearam para ninguém poder ter acesso, porque provavelmente acho que eles acharam que não tava mais tendo acesso à minha conta, isso e aquilo. Aí provavelmente eles iam bloquear o gerenciamento de pagamento, né? Pra ninguém poder conseguir hackear a minha conta, isso e aquilo. Entendeu? Pra poder ninguém entrar naquela conta ali. Só que eu consegui recuperar essa conta, acho que já faz uns 5 meses. Não, faz menos ainda. Só que eu não tá. Não, faz sim. Faz 5 meses, só que eu tava sem celular. E o celular que eu tinha, o outro antigo que eu tinha celular, ele era muito ruim de gravar, ele não gravava direito. Esse celular até que é bonzinho, que me mostra mais, alumeia mais, clareia mais. O outro não, o outro não dava pra ver quase nada. No caso, vamos dizer assim, ele era feio a tela, feio tudo, né? Esse daqui eu vou colocar a tela de. Eu vou colocar. Vou colocar uma película nesse celular aqui, porque Samuel já quebrou. Samuel jogou no chão, foi um baque só, jogou, tuf, quebrou a película desse celular também. E vou colocar a tela de frente. Provavelmente a tela de frente vai ser maravilhosa. E por isso que eu tô gravando com a tela de trás. Mas vamos lá. Nesse meio período, eu acho que já fiquei fora já mais de 1 ano e meio fora do YouTube. Nesse ano e meio, Samuel completou ano. Samuel completou ano 1 de agosto agora. Agora, né, que hoje é dia 5 de agosto. Samuel completou ano essa semana. Agora. E vamos ver o que aconteceu comigo. Comigo,
eu descobri que eu tava grávida. Samuel tava com quase, ia fazer 3 anos já, né? Foi no caso desses 5 meses pra cá. No caso foi no período do mês 3, que no caso é janeiro, fevereiro, março. No caso foi em março que eu descobri que tava grávida. Foi quase no começo do ano mesmo, foi. Não, só que eu descobri, não, vamos dizer assim. Eu tava grávida de 2 meses. Tava grávida de 2 meses, no caso foi no começo do ano, sim. Só que eu descobri que eu tava grávida no mês 3. Tava grávida de 2 meses, eu descobri no mês 3 que eu tava grávida, né? Até porque de tudo que eu passei vários anos tomando anticoncepcionais, injetivo, tipo, aquele que é injeção, Demetrox, pronto. Ele passa quase 3 meses, ele é trimestral. Vamos dizer assim, a pessoa toma de 3 em 3 meses ele. Aí é bem raro a pessoa se engravidar, né? Bem raro mesmo. No caso, mulheres que tomam assim por um ano, por meses, é bem difícil de engravidar por muito tempo. No caso, eu acho que eu tomei por um ano e meio. Foi no tempo que depois, quando eu conheci meu marido, que eu tô agora, no tempo que eu conheci meu marido, que eu tô agora, comecei a namorar com ele. Eu comecei a namorar com ele, passei mais, acho que foi uns 5 meses. Não, foi uns 3, 4 meses tomando ainda. Depois eu parei de tomar. Acho que eu tomei mais umas 4 vezes. No caso, dá uns 6, 9 meses, né? Então, 9 meses. Se eu tomei 3, 9 meses, porque é trimestral, né? Pronto. Daí, tudo bem. Aí passei um tempo. Depois eu parei de tomar. Aí eu passei um tempo sem menstruar. Até porque não é bem raro a pessoa começar a menstruar assim, depois só quando toma, é bem raro mesmo. No caso, eu passei acho que já uns 5 meses sem menstruar. Aí eu menstruei. Não, foi mais de 5 meses sem menstruar. Que no caso foi um ano. Eu passei um ano e meio. Um ano e meio sem menstruar. Um ano e meio sem tomar, um ano e meio sem menstruar. Porque é o tanto do valor que eu tomei. No caso, eu passei mais de um ano e meio tomando. Eu passei um ano e meio, que no caso a gente vai fazer 2 anos. Fazer 2 anos por agora, só que a gente teve namoro, isso e aquilo, entendeu? E é isso. Aí, nesse período de tempo, quando chegou o mês 3, que eu já tinha começado a menstruar no mês. Acho que eu comecei a menstruar um mês antes. Foi um mês antes só. No caso, foi em fevereiro que eu menstruei a minha primeira vez. Aí, Aí, em março, eu descobri que eu tava grávida. Eu fiz um teste, que eu tava enjoando muito. Eu comecei a enjoar de tarde e de manhã. Todo dia, de tarde e de manhã. Eu passei quase uma semana assim, de tarde e de manhã, de tarde e de manhã. Com dor de cabeça, vontade de vomitar, cansaço, dormia muito. E eu disse, tô grávida, já sei já que eu tô grávida. Só que, tipo, do de Samuel não aconteceu nada disso. Eu não fiquei muito sonolenta. Eu não fiquei com vontade de vomitar, não fiquei enjoada, não fiquei nada, no caso, entendeu? Só que dessa criança, eu fiquei sim. E vamos lá, né, continuar, né, a história. E aí só é o começo da história. Sim, continuando. Aí passou eu fiquei com 2 meses, daí tudo bem. Descobri que tava grávida, contei pra todo mundo, contei pra uma metade de gente. Quando eu subi toda a cidade onde eu morava, eu já tava sabendo que eu tava grávida. Eu só contei só pra meus irmãos. Eu só tinha contado só pros meus irmãos e pra a irmã do meu irmão, a irmã do meu marido, a irmã do meu irmão, a irmã do meu marido, a gente tinha contado pra ela. Contei pra minha irmã também. Contei só pra, tipo, pessoas íntimas. Mas quando eu já soube, já tava todo mundo sabendo, porque o marido da... Aí eu não sei falar muito assim, não. O marido da irmã do meu marido. No caso, a irmã do meu marido, né? Aí o marido dela contou pra um homem dali, aí tem gente que escutou. Aí saiu todo mundo falando, eu já sabia que eu tava grávida, sim. Uma coisa que aconteceu antes disso, de eu saber que tava grávida,
A avó de Samuel, a avó do parte de pai, não parte de mãe, que não tem nenhum direito, até porque, como vocês sabem, é minha história, né? Eu que criei meu filho sozinha, com a minha mãe, com meu padrasto, que foi eles que me ajudaram nesse período de tempo. Eles não ligavam pro menino, até hoje não ligam, gente. Até hoje não ligam pra Samuel. Até hoje não ligam. Até hoje não dão presente pro menino. Até hoje o menino não existe pra eles, né? E eu também não tô nem aí. Meu filho é meu filho, né? Eu cuido dele e tá tudo bem. Nesse período de tempo, teve uma briga, não vou entrar em detalhe, teve a briga entre meu marido e... Teve a briga entre meu marido e meu irmão. Desentenderam, teve uma briga. Bem aqui em frente de casa, aí fui me intrometi no meio, comecei a passar mal. Passei mal, desmaiei, fiquei com muita dor. Me arranhei todinha porque eu tava em cima deles, né? Deles dois tentando separar, apartar, tudo mais. Aí, nesse tempo foi o tempo que minha família chegou, aí apartou isso e aquilo. Aí tem gente que também se intrometeu no meio. Tipo, gente assim, vizinho que viu que já tava demais, já ali, isso e aquilo. Aí foi no tempo que eu também fiquei com dor, muita dor. Aí minha irmã me trouxe pra dentro, me colocou pra deitar, deu água com açúcar pra me acalmar. Deitei, passou um tempo, acho que passou uns 20, 30 minutos, comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Muita dor, de verdade, gente, vocês não sabem como é essa dor. Muita dor. Quem já teve, né, já vai saber, né, também, como é a dor. Fiquei com muita dor, aí comecei a chorar, falei pro meu marido que eu tava com dor, aí ele foi, começou a se preocupar, né? Me levou na emergência, me deram soro. Quando me deram soro, perguntaram se eu tava grávida, eu disse que eu tava grávida de 2 meses, eu tinha acabado de descobrir, não tinha feito teste de exame de sangue, só tinha feito exame do xixi, né? Da farmácia. Mas daí tudo bem, né? Aí fui pra lá, passei umas horas, me deram só soro com dipirona na veia. Aí passei um tempo lá e vieram, aí depois me trouxeram de volta. Mas daí tudo bem, passou uma semana. Daí, depois desse dia, passou um dia, aí eu fui procurar saber sobre meu pré-natal, que já tinha feito o exame de sangue depois desse dia. Aí eles foram, porque de tudo que foi de manhã, né? Aí já me fizeram logo o exame de sangue pra ver se eu tava grávida mesmo. Aí de noite eu peguei o exame de sangue. E outro dia, de noite eu já vi mesmo que eu tava grávida. Aí no outro dia eu já fui procurar o posto, né? Pra poder marcar minha consulta e tudo mais. E falar também que eu tava com dor, isso e aquilo. Só que eu procurei a primeira vez, que eu fui até sozinha. Só que quando eu fui procurar, elas falaram que só ia marcar só depois de uma semana. Porque o posto daqui, né? É uma negligência danada, né? Fui lá, falei, falaram que só tem um dia na semana. Só tem um dia na semana. E nesse dia da semana era quarta-feira. Era um dia de quarta. E eu fui lá procurar saber, só que só é dia de terça para poder marcar uma consulta, para poder fazer começar a fazer o pré-natal, para depois de uma semana começar a fazer o pré-natal. Vê só que história danada. Que história danada. Só vou ver aqui, gente, se tá gravando ainda, né? Porque tem que ficar olhando. Sim, ainda tá gravando. No caso, vamos dizer assim, toda semana terça, tem um dia de marcar consulta. Só que se eu for terça, depois de uma semana só... Eita, mano. Gente, me desculpa, tá? É o alarme que eu coloquei pra tocar. Porque daqui a pouco o Samuel tá descendo e eu tenho que buscar ele, né? E pegar ele ali. Aí... a gente marca na terça e depois de uma semana que se atende. E ainda de tarde, né, gente? De 5 horas da tarde, quase 6 horas da noite, que ia ter que sair daqui de casa, vai chegar lá, andar muito, muito, muito mesmo, e ainda de noite, né? Sozinha, não tinha como, né? E se fosse com o Samuel ainda, pelo amor de Deus, né?
Daí tudo bem. Passou, tava esperando, né, pra eu poder fazer, marcar vir a próxima semana pra eu poder ir. Aí eu fui com a minha mãe ficou com o meu filho. Fui com a minha, com... Não, peraí. Antes disso eu tinha dito pra meu marido que eu tava sentindo muita dor. Eu comecei a sentir dor, de vez em quando eu tava sangrando, comecei a sangrar. Nessa semana eu tinha começado a sangrar. Eu tava com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. De vez em quando vinha, aí de vez em quando eu parava. De vez em quando, de noite, eu tinha que me acordar. Acordava meu marido pra ele fazer massagem às minhas costas. Eu não tava aguentando, tinha que ficar em pé, andando, isso e aquilo. Daí tudo bem. Aí eu chamei minha irmã pra ir comigo, marcar que tinha chegado o dia de marcar. De marcar ainda, viu? Aí eu fui lá, eu percebi que eu tava sangrando até. Percebi que tava sangrando, eu tava com sangramento. Eu fui marcar. Vocês ainda não sabem nem o começo, que é uma história bem grande. Talvez eu faça a segunda parte desse vídeo aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer, né? Porque é grande a história. Eu fui lá marcar com a minha irmã. Meu filho ficou com a minha mãe. Eu fui lá marcar com ela. E a gente foi, daí tudo bem. A gente comeu, lanchou, a gente tá esperando. Aí, e o pior não é nada não, gente. É que eles não me falaram nada o horário de marcar, entendeu? Eles falaram só vim terça-feira pra marcar. Eles não falaram o horário, entendeu, gente? Aí eu fui lá, tive que esperar mais de 2 horas pra poder marcar. Eu acho que o esforço de ir, que eu já tava ficando com dor, já tava sangrando um pouquinho do esforço de ir, de esperar, de ficar incomodada. Aí, já sabe, né? Piorou. Nesse dia eu já ainda marquei, eu consegui marcar. Eu falei, veja só que negligência. Eu consegui marcar, eu fui lá com a minha irmã. Eu fui lá com a minha irmã e no final, quando eu consegui marcar, eu falei que eu tava com sangramento, que eu sangrei, que eu tive que ir pro hospital, que eu tive que fazer exame, eu tive que tomar soro na veia. Falei que eu tava sentindo muita dor, que eu não tava aguentando, pra ela marcar o mais rápido possível. Tipo, se fosse no mesmo dia seria bom demais, porque, tipo, eu ia fazer ali, ver se o bebê tava bem, se precisava de tratamento, se eu precisava de tratamento, se a criança precisava de tratamento, e nada. Entendeu? Nada, nada. Ela marcou o quê? Pra depois de uma semana. Bendita, né? Depois de uma semana. Só vai estar disponível depois de uma semana. No caso, na próxima terça-feira. Marcou pra eu pra próxima terça-feira. Não sabe olha o que aconteceu nesses dias, né? Daí tudo bem. Eu disse, tá certo. Tá certo, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. No outro dia eu ia pegar e ia pro cabo fazer lá o meu exame lá, porque lá a pessoa chegou, é atendida na hora. Aqui não, gente, aqui não, a gente tem que esperar. Lá se eu dissesse que eu tava com sangramento e com dor, lá já ia ser detida, já ia me levar pra ultrassom, já ia fazer isso, fazer aquilo, marcar o mais rápido possível pra mim, ou se não, se não pudesse marcar, ia ter que a gente ia ter que pagar, mas minha saúde primeiramente, saúde do meu filho, né, primeiramente, né? Entendeu, gente? Aí, daí tudo bem, eu voltei. Saí, comecei a sair de lá. Eu comecei assim, eu saí, eu tinha até colocado absorvente, porque de vez em quando tava sangrando. Aí pra não vazar nada, eu tinha coisado. Eu achei até que era estresse, porque tipo, uma mulher aqui do lado, minha vizinha, disse que ela sangrou até os 9 meses. Porque era estresse. De tudo que ela se estressava muito em dia, ela não podia estar se estressando. Ela tinha que mais descansar, ter repouso. Se ela conseguisse descansar o mais rápido possível, descansar, não fazer repouso, nada, mas de tudo que eu tinha que procurar saber, porque de tudo que meu marido tava saindo 7 horas da manhã, saindo de 4 horas da manhã, chegando às 7 da noite, eu ia fazer o quê? Eu ia chamar quem pra poder marcar? Isso era eu que tinha que marcar, que precisava da identidade dele, da minha identidade, da identidade do meu filho, das informações dele e do meu filho, a única que tinha até era eu, entendeu? Não podia esperar, porque se acontecesse alguma coisa em mim, eu estaria dentro de casa, né? Entendeu, gente? Aí nesse tempo que eu e minha irmã tinha ido lá marcar, eu voltei. A gente tava voltando, aí na metade do caminho, gente, eu comecei a sentir muita contração. Muita, mas muita, muita contração, gente. Muita contração de verdade. Eu senti muita contração, aí eu fui... Ai, chega da agonia só de pensar naquilo tudo.
Eu senti muita contração, minha irmã foi quase... Gente, minha irmã foi muito forte, viu, minha irmã? Ela teve que quase vir me arrastando de lá pra cá, porque, tipo, eu não tava aguentando de dor. Eu não tava aguentando de dor, eu tava... Gente, eu subi essa ladeira aqui dessa casa, pálida, sem conseguir respirar, morrendo de dor, cansada, e eu tava sentindo que tava jorrando sangue em mim, jorrando sangue mesmo, jorrando. Toda vez que eu andava, jorrava sangue. Não tem aquelas cachoeiras, jorrava sangue, de tanto sangue, que eu ficava com medo de vazar. Eu ficava com dor, eu ficava com dor de cabeça, eu tava com medo de desmaiar na rua, gente. Minha irmã me trouxe até aqui, aí chegou aqui embaixo, perguntou se eu queria ajuda, só que minha irmã já tava chegando em casa, eu disse não, precisa não, só que eu já tava pálida. Aí quando eu cheguei em casa, aí um monte de mulher veio aqui pra aqui, falaram, perguntou o que tava acontecendo, eu disse que tava com muita dor de cabeça, eu tava sangrando, tava com muita dor. Aí ela falou, eu acho que ela perdeu o bebê. Daí eu já paralisei na hora, paralisei. Eu não soube o que falei, ela tinha até falado, mas pode ser normal, deve ser estresse e esforço também que ela deve estar fazendo, uma coisa que não pode fazer, porque de tudo que só tinha 2 meses, é só um pedacinho, né, de sangue, no caso, né, vamos dizer assim. No caso, não podia fazer nenhum tipo de esforço, assim, tipo, muito esforço de se estressar, isso e aquilo. Aí, depois disso, aí ela vieram aqui. Meu marido até estava no trabalho ainda, ia demorar muito para chegar, eram umas 5 horas, ia dar quase 5 horas da noite. Aí eu aqui, aí eu tava morrendo de dor, não tava conseguindo me mexer, não tava fazendo nada, tava deitado no chão. Nossa, gente. Aí foi na hora que eu liguei pro meu marido e falei que eu tava com dor, isso e aquilo. Ele disse foi o quê? Ele disse que ia demorar para chegar, que tava dentro do trabalho. Aí foi na hora que uma mulher daqui do lado, minha vizinha, se ofereceu pra me levar. Aí ela me levou, meu marido pagou o Uber. Ela me levou pra lá, pro médico lá, pra maternidade de Pontos Carvalho. Eu fui pra lá, morrendo de dor, muita dor, muita dor, muita dor, gente. Cheguei lá, fui atendida, né? Fui atendida, ela marcou e eu fui diretamente pra sala, né? Tem uma menina sendo atendida e depois dela eu fui atendida o mais rápido possível, porque de tudo que eu tava com sangramento, né? Era urgente. Aí eles foram, fizeram toque em mim, tá, gente? Fizeram toque em mim. Fizeram toque. Adivinha o que falaram, gente? Pois é. Sabe o que eles falaram? Eles falaram que o sangramento era normal. Não tinha resto, resto de parto. Não tinha resto de parto. Eu só tava com dor e só tava com sangramento. Sangramento normal. Porque, se uma criança... Pode ser um sangramento normal por causa de estresse, disso e daquilo. Mas, se não tem resto de parto, é porque o bebê ainda tava lá seguro, tava lá no útero e não tava saindo. Tava lá, então quer dizer que a criança ainda tava viva, né? Só que eles passaram uma ultrassom pra mim de manhã. Só que vê só. Na ida, antes de ir, eles me deram um remédio na veia. Eu me esqueci até o nome do remédio da veia. Do remédio. Ajeitaram, eu fiquei até tonta. Eu fiquei com a vista embaçada, fiquei tonta. Daí a dor parou, gente. O sangramento tinha estancado, o sangramento passou um tempo, estancou. Eu fui andar de carro, tava andando de carro, né? Porque a gente tinha ido de Uber, meu marido já tinha acabado de chegar. Aí me esperou lá, a gente entrou todo mundo no carro e foi indo-se embora. Gente, no carro foi a pior coisa do mundo. Quando eu entrei no carro, passou uns 30 minutos, eu até tinha me alegrado, né? Porque meu marido tava lá e ela tinha falado... Eu fui alegre, né, pra casa, né? Porque ela falou que tava bem o bebê. Que não ia acontecer nada, que era só pra fazer um ultrassom, pra ver se tava tudo normal. Só que me mandaram pra casa de todo jeito. No caso, a negligência danada, né? Porque o certo, quando a pessoa tá com sangramento, era pra internar. Até a vizinha disse que era pra ter internado. Não era pra ter deixado sair. Independente, é sangramento. Sangramento no começo de gravidez é muito grave. Com 5 meses, 4 meses ainda tá de boa. Ah, não, porque tá de boa? Porque, a criança ainda tá lá. O sangramento pode ser estresse, isso, aquilo. Mas no começo da gravidez, com o sangramento só, a criança vai, não vai perder aquele sangue todinho. E a criança é bem pequenininha. Só é um feto. Aí o sangue ia sair, pronto. Ia restar do que pra ela? Nada, né? Daí tudo bem, a gente entrou no carro. Aí quando a gente entrou no carro, demorou uns 20 minutos no carro. A gente já tava bem longe. Gente... Não tem aquela vontade de fazer xixi. Aí a pessoa faz uma força. Eu fiz uma forcinha, gente. Como se fosse um espirro. Fiz uma forcinha.
Tu, saiu. Ai, é. No carro mesmo, eu senti alguma coisa sair de mim. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Não tava me aguentando de choro. Aí eu falei pra mulher que tava comigo, a minha vizinha, né? Eu acho que eu perdi o bebê. Aí ela falou assim, por quê? Saiu alguma coisa de mim. Saiu, tenho certeza. E comecei a chorar. Chorar. Meu marido percebeu, começou a pegar na minha mão. Percebeu pegar na minha mão, ficou triste na hora. Tipo, desanimou na hora. Ele olhou pro lado, tava com a cara de choro danado. Só que de tudo que tinha um homem do lado dele, acho que ele não queria ser eu chorar. Aí, na hora, eu com ânsia de querendo ver se eu achei que não era, né? Mas só pra ver, pra ter certeza. Eu fui, coloquei a mão por baixo de mim e puxei. Quando eu puxei, gente, um pedaço enorme de sangue. Enorme. Parecia até uma criança, juro por Deus, parecia uma criança. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, não me aguentei. Eu chorei. Comecei a chorar e comecei a sangrar de novo. Porque depois que eu tirei, sangrou mais ainda. Porque de tudo que saiu com tudo, aí o sangue jorrou. Jorrou mais sangue. Começou a jorrar mesmo, gente, que eu tive que colocar 2 roupas do meu marido, assim, ó, no coisa do pano do carro, pra não poder vazar, porque vazou os 2 ainda, vazou, viu? Daí tudo bem. Aí comecei a chorar e meu marido percebeu, aí olhou pra trás, aí viu eu começando a chorar, ele disse, para, minha, não sei o que. A mulher de todo momento me consolando, né? A minha vizinha me consolando, falando, tenha calma, não sei o que, tenha calma, não sei o que. Daí tudo bem. Aí voltou pra casa, porque tipo, já que saiu, até a irmã do lado, ela disse assim, já saiu já. Se já saiu, então só vai ser começar a sair só um pouquinho só. De resto, porque de tudo que era novinho, não vai precisar nem fazer. Me esqueci o nome agora, gente. Poxa. Não vai poder nem não precisar nem fazer uma lavagem. Me esqueci como é o nome daquilo. Pra tirar o resto, né, do parto, né? Me esqueci o nome disso. Mas daqui pra lá eu me lembro, né? Aí... Ai, eu acho que eu vou ter que fazer 2 partes desse vídeo, que é muito grande. Acho que eu vou fazer 2 partes desse vídeo, pra postar um agora e um amanhã. Fazer o quê, né? E é isso, meus amores. Essa é a primeira parte que vai ser postada ainda hoje. E amanhã eu vou postar a segunda parte, então espere pra amanhã também.